Traders, vamos lá, boa noite. Vou deixar minha câmera bem pequena aqui, porque o objetivo aqui é focar na tela e no conhecimento que eu tenho para passar para vocês. De um lado, eu tenho os indicadores que a gente já costuma utilizar, aqui com valor e área low, VWAP, valor e área high, POC, outra VWAP aqui, temos uma VWAP estática e a VWAP que está em movimento, que estão sempre alinhadas, claro, e os nossos indicadores que a gente já tem, que vocês já conhecem. Agora percebam a visão que o Footprint nos traz. Cada triângulo que o Footprint tem é uma informação, ok? Percebam, esse triângulo rosa aqui, ele indica essa tarja rosa. O que é isso aqui? Múltiplas ordens em sequência. É order flow sequence. Aqui para venda e aqui para compra. Order flow sequence. Beleza? E logo a gente vai tratando sobre esse tipo de informações que a gente vai passar para vocês aqui. Beleza? Veja bem, eu tenho aqui esse pavio que ocorreu às 14h35 no Nasdaq. Olha aqui, às 14h35 eu também tenho o mesmo pavio, só que aqui dentro do Footprint, de uma forma totalmente clara, transparente, para que vocês entendam o que foi que aconteceu aqui. Percebam, esse ponto aqui é o ponto da POC. Vocês conseguem imaginar por que a POC está justamente aqui nesse ponto? Porque aqui é o JAX 3. Aqui tinha uma grande pressão de absorção. Uma pressão muito forte de absorção. Então, perceba, o mercado subiu. Olha que delta. O mercado subiu. Teve um delta de 180, sendo que o máximo de operações foram... O máximo delta foi de 612 e o mínimo foi só de 46. Então, a gente teve uma diferença muito grande, que tinha muito mais compradores do que vendedores, certo? Só que isso é o que você pode ver, o que os seus olhos mostraram, certo? Aqui no Delta. Mas existiam muitas ordens passivas travadas aqui, ó, no 22.900. Muitas ordens passivas. O que aconteceu? Quando as ordens de agressão elas entraram, elas foram sendo travadas aqui, ó. O preço subiu, conseguiu alcançar até o 22.930, conseguiu avançar 30 pontos. No entanto, voltou tudo e a vela fechou com um pavio bem maior do que a própria vela. Então, com o Footprint, você consegue ver esse tipo de informação, onde a POC ela está num ponto de controle, ou seja, não só por causa do JAX 3, mas perceba que a VWAP ela estava aqui em cima, a VWAP ajudou também a jogar o preço para baixo, mas a gente sabe que os players de opções, eles estão travando em call 0 DTE, put 0 DTE, JAX 1, 2 e 3, que são os mais fortes, e ainda a gente tinha aqui uma informação complementar, que é o BL. Nós tínhamos um BL aqui, certo? Ajudando a complementar essa informação. Então, essa é a dinâmica que eu quero trazer. O Footprint, ele não é uma ferramenta para você ficar olhando para ele o tempo todo. Não, não é isso. Você vai analisar o Footprint nos pontos de interesse maior. Onde são os nossos pontos de interesse? Call All 0 DTE, Put Wall 0 DTE, e temos também as regiões de JAX 1, 2 e 3. BL, vocês vão perceber que o BL eu uso apenas para confirmação. Para combinar com JAX 1, 2 e 3, beleza? Eu não uso diretamente o JAX. Então, percebamos.
Vamos buscar uma outra região. Vamos trabalhar a mínima do dia. Na mínima do dia, ocorreu às 15 horas e 25 minutos. Então, vamos lá. 15 horas e 25 minutos. Aqui o preço tocou a mínima do dia. No que o preço toca a mínima do dia, olha que sensacional. Olha que sensacional. Perceba sempre, o mercado ele desceu com muita agressão. Olha aqui, ó. Essa tarjazinha rosa, ela indica order flow sequence. Existiu ordens em sequência, certo? Ordens em sequência nesse momento de descida. E do que desceu, os players estavam travando o preço aqui, estavam travando. E aí o que aconteceu? O mercado voltou todo, deixou esse pavio grande. Mas perceba que eles continuaram agredindo. Eles continuaram agredindo. Então, observe que a gente tem aqui um Triple Kill VT. É uma região muito forte. Então, onde é que teria que estar o seu stop? O seu stop ele teria que estar abaixo da região de interesse, pelo menos 10 pontos. Ou até mesmo... Não, vamos colocar 10 pontos, que é o mínimo que a gente usa no Nasdaq. Estamos aqui no 74, a gente vai colocar no 64. 10 pontos é o mínimo que a gente pode usar de stop, beleza? Claro, porque a gente já está calculando que a região é aqui, beleza? Então, a lógica seria um stop abaixo dessa região de cá, que é uma região forte, que é a próxima. Então, abaixo dessa região aqui, a gente coloca 10 pontos. 10 é o mínimo. Você pode colocar 20 também, 54, 20, mas 10 é o mínimo, porque 10 pontos no Nasdaq é nada, beleza? E aí, o que é que acontece aqui? O mercado ele agride aqui embaixo, para venda de novo, vai, e aí, na próxima vez, ele desce, continua descendo. Só que aqui acontece um fenômeno que costuma acontecer sempre em reversões. Um fenômeno que costuma acontecer sempre nas reversões. O que seria isso? É uma divergência de delta. Ah, Magno, mas o que é uma divergência de delta? É quando o preço, é quando os players estão vendendo, o mercado ele alcança uma mínima, mas ele fecha positivo. Ou se fosse o contrário, o mercado estaria fazendo novas máximas, mas ele teria fechado negativo. Ou seja, aqui era a mínima do dia. Aqui era a mínima. Aqui ele fez mais uma mínima quando o preço bateu aqui. Só que reverteu e fechou positivo. Então, quando tiver uma divergência de delta, ele vai ter uma tarja. Beleza? E essa tarja ela vai para frente até ela ser testada. Mais para frente eu explico mais por que eu configurei dessa forma. Tudo aqui, pessoal, é configuração que eu fiz para trazer uma didática melhor, para que vocês entendam melhor o que está acontecendo aqui por trás dos candles, por trás das velas. Okay? Então, aqui nós temos uma divergência de delta. É quando o mercado ele faz uma mínima mais nova e na mesma vela ele fecha positivo. Ou seja, fez a mínima e não continuou. Ele fechou positivo, indicando também que teve ordens em sequência, ou seja, os players estavam acelerando na compra para trazer o preço para cima. Beleza? Vamos, né, paralelo a isso aqui, vamos fazer uma análise também no S&P. O S&P, pessoal, é o que eu digo, é um espelho do Nasdaq. Às vezes o Nasdaq ele corre um pouquinho mais, mas as coisas sempre acontecem muito parecidas. Percebam que no Nasdaq, olha só, no Nasdaq essa região aqui fez um pavio. No S&P também fez no S&P. No Nasdaq rompeu para baixo, no S&P não rompeu. Vocês estão vendo que bateu do pavio, não passou o preço? É sobre isso. Então, vamos lá. Aqui aconteceu esse padrão aqui às 14h35. Vou buscar aqui 14h35. Olha aqui. 14h35. Onde é que o mercado foi buscar?
GX2, GX2, o mercado foi buscar o GX2, ok? Tinha também uma região de POC aqui, olha só, uma POC, aqui a POC da sessão, essa linha aqui é a POC da sessão, e você perceba que a vela ela sobe, sobe, sobe e volta tudo, e o pavio ele é muito maior do que a vela. Isso indica uma absorção absurda, extremamente absurda, uma absorção. Então, meus queridos, é através daí que a gente tem a pura e simples certeza de que o mercado ele tende a reverter, ele tende a continuar caindo ou a continuar subindo, a depender do padrão, né? A depender do cenário. E nesse caso aqui a gente tem um cenário de queda, que o preço tenta recuperar e não consegue, e aqui, pau, cai. E aqui a gente vai para 15 horas e 25 minutos, e aí vamos ver o que aconteceu nas 15 horas e 25 minutos. O preço ele veio buscar, ok, essa região aqui, e aí ele, que é a mesma região que está aqui, e simplesmente o que acontece? Ele vem aqui e deixa uma POC muito forte, e aí sai voltando, absorvendo tudo. E era uma vela que ela estava descendo com muita força. Só que na volta, observe bem, o delta foi totalmente positivo. E aqui, a gente estaria aqui, se fôssemos para entrar nessa operação aqui, entraríamos tranquilamente, certo? Com o stop abaixo dessa ponta aqui. Porque se você poderia ter entrado, se você tivesse entrado nesse reteste aqui, o seu stop estaria bem curtinho, seria 5 pontos de stop, não mais que isso. 5 pontos, não mais que isso. Beleza? E, pessoal, não vou me alongar muito por aqui, certo? Mas sim, quero trazer uma análise do ouro. Não vou analisar o RTY hoje, não vou. Mas sim, quero analisar o ouro, porque o ouro tem um padrão muito interessante hoje, né? Muito legal. Nós tivemos uma reversão muito interessante, e foi basicamente isso aqui. O preço veio buscar a mínima. Se você tem o mentor aqui, se você está me acompanhando, você está vendo isso aqui, veio buscar a mínima que foi o 33,10. 33,10, um de mim, 33,10,85, essa foi a mínima para o ouro. O ouro testou a mínima, voltou e desceu rompendo tudo. Isso aqui é um padrão bem conhecido de reversão. Por que eu digo bem conhecido de reversão? Porque o preço ele atinge a mínima e aí os players jogam para cima e depois dá um tapa para baixo para manipular e tirar todo mundo do mercado para que eles possam subir sozinhos. Grandes institucionais não querem que o player de varejo, mais conhecido como mais sardinhas que somos nós, acompanhe os movimentos deles. Então, é isso que eles fazem. Então, olha só que sensacional. O mercado ele deu uma pancada para baixo, deu essa pancada. E olha o que eu te falei agora há pouco sobre a divergência de delta. Na outra vela, ela desce um pouco mais. No entanto, o que aconteceu? Desceu um pouco mais, mas ela fez o quê? Deu uma pancada para cima. Sim, deu uma pancada para cima. Então, fez uma mínima. Após fazer a mínima, ela deu uma pancada para cima. Isso é divergência de delta. Esse é um dos padrões de ouro do Footprint. É um dos padrões mais queridos para quem domina a ferramenta Footprint. Ok? A gente vai falar ao longo de algumas aulas sobre todos os padrões que o Footprint tem. No entanto, eu vou falando sobre os mais importantes, os mais impactantes, aqueles que de fato vai trazer lucro, vai trazer dinheiro para colocar no seu bolso. Ok? Então, vamos falar sobre outro padrãozinho aqui. Esse aqui eu já falei sobre ele, ó. Esse aqui é o Order Flow Sequence. E aqui eu vou ter a oportunidade de explicar o que é um Order Flow Sequence. É quando vai entrando ordens maiores em sequência, ou seja, ó, 4, 19, 28, 45, 86, 106. Se, por exemplo,
depois do 28 não tivesse o 45, mas tivesse o 27, não seria ordem em sequência, porque a ordem ela tem que estar progredindo, subindo gradativamente para ser ordem em sequência. Ok? Perceba o exemplo aqui também, ó. 10, 19, 27, 66, 101. Vejam aqui embaixo, já subindo, essa tarjazinha azul e o triângulozinho azul. Ó, 12, 13, 16, 22, 38. Não é um dos padrões principais que a gente tem, mas é um padrão que ajuda você a entender que o mercado está se adiantando, está correndo, está adiantando o seu lado, está correndo. Beleza? Então, é basicamente isso. Beleza? Basicamente isso que a gente tem aqui para tratar. Essa setazinha amarela aqui é o single print. Single print, pessoal, é quando os players eles não estão interessados em negociar. Ou seja, o mercado ele subiu aqui, no que ele subiu, só teve um contrato aqui e o mercado voltou. Então perceba que tem uma tarjazinha amarela para lá e um triângulo amarelo aqui. Isso é um single print. Single print. Aqui também aconteceu um single print. O mercado veio aqui, chegou que os caras não quiseram negociar. Beleza? Mas isso aqui a gente quer ver para ajudar, nos ajudar a jogar para o mercado para onde a gente quer. Ou seja, se a gente quer que o mercado suba, a gente não quer ver single print aqui em cima. A gente quer ver single print aqui embaixo, que é falta de interesse dos players vender. E o mercado está subindo, está subindo, está subindo. Quando você tem uma POC Slingshot, você vai ter um candle não. Você vai ter um triângulozinho verde e a POC Slingshot ela está aqui, ó, dentro da POC normal, porque esses três aqui, ó, eles são as POCs, né? Esses três aqui são as POCs. E aqui a POC Slingshot, ela é a POC que tem a tarja verde, porque foi a POC Slingshot num candle verde, e aqui a gente tem a POC Slingshot em um candle vermelho. A POC Slingshot, pessoal, nada mais é do que o ponto mais negociado da vela. Porque aqui a gente tem, ó, tá vendo aqui que a gente tem três retângulos, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Dentro desses três, sempre tem um que é o mais forte. Sempre tem um que é o mais forte e ele agora está aqui, beleza? Então, no mais, é isso. A gente vai, nas próximas aulas, trazer uma didática, um entendimento, para que vocês venham perceber como é que isso funciona, beleza? Vamos falar também do ratio, que é esse sinalzinho aqui, na próxima aula. Vamos comigo, valeu? Tamo junto, fui! Valeu!